Fala aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse aqui é o Farol.podcast. Eu me chamo Diogo Mota. Eu sou Jéssica Fontinelli, seja muito bem-vindo a esse canal Manauara Cristão. Eu gosto de falar isso. Também me amarro. Se você já nos segue aqui, então já é de casa, já é um faroleiro, então ajuda a gente, compartilha com mais pessoas para que sejam alcançados também. Agora, se você está chegando aqui nesse exato momento, aqui é essa comunidade, é onde a gente vai crescer junto, viu? Espiritualmente, vamos amadurecer em espírito e com a família de Cristo. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas, inclusive são nossas vizinhas, a Rafa e a Dona Meire, e elas vão se apresentar um pouquinho. Eu me chamo Josimeire da Silva Santana, e essa daqui é a minha filhona. Eu sou a Rafaela, né? Filha dessa gatinha que também já se encarregou já de me apresentar. É isso aí, ó. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre ministério com crianças, como é trabalhar com crianças, como é evangelizar crianças, como que Deus coloca esses projetos nos nossos corações, como é que Ele colocou nesse coração de vocês, como que você pensa também, talvez, em como evangelizar os seus filhos, e se você pode ter algumas ideias aqui. Então fica com a gente até o final desse vídeo, talvez você possa encontrar algumas respostas de como conduzir teus filhos a criar princípios cristãos para que ele possa se fortalecer e isso contribuir com muitas pessoas, inclusive com a sociedade. Logo no início, eu e o Diogo, nós identificamos que a nossa família era o nosso primeiro ministério e nós precisávamos criar nossos filhos de acordo com os princípios, porque não adianta só ter regras, tem que ter princípios, né? Sim. Porque uma hora a disciplina vai falhar. E aí que entra o caráter. Então, é preciso educar as nossas crianças nesse caminho. É verdade. Então a gente já vai começar aqui com tudo. Já senta na cadeira, pega um papelzinho aí, que tenho certeza que você vai tirar muitos insights aqui poderosos. Fechado? Olha, esse ministério pode ser o mais difícil de todos. Vamos começar com essa pergunta. O que vocês acham fácil? É tranquilo? É normal? É realmente mais difícil? É difícil mesmo? Vocês acham que é... Como é que é? Respondo. Vai, começa, Rafa, então, vai. Olha, eu não acho difícil. Eu acho um trabalho gostoso. Legal. Eu acho até mais gostoso de trabalhar com criança do que com adulto. Porque a criança, ele não trabalha. Mas se você for fazer o pedido, né? Vou dar um exemplo. Quem vai trazer o bolo? Aí fica pensando, a criança ou o adulto? O adulto, ele trabalha, a criança não. Mas quem chega primeiro com o bolo? A criança. Porque ele é bastante participante. Ele vai, ele cumpre horário. Se você marcar 18h30, 18h05 ele está chegando. O adulto, ele chega às 19. Então, é gratificante, é maravilhoso e você fica sonhando. E cada trabalho que você faz, você vai criando gosto. E você, Rafa, o que você diz aí? Eu costumo dizer que cada ministério, ele tem a sua importância. Tem suas responsabilidades e também tem as suas dificuldades. Trabalhar com criança, ele não é fácil. Mas hoje, quem vê a Rafaela e vê a Rafaela trabalhando com criança, pergunta, mas é ela que trabalha com crianças? Porque eu, de fato, eu me transformo. Então, o meu tom de voz, ele é diferente, ele é mais manso, né? Então, eu brinco, eu me realizo com eles. E algo que ela pontuou é verdade. Então, vamos marcar um ensaio. Estão lá. Mesmo que um vá para o direito, outro vá para o esquerdo, mas tá lá dançando. Tá faltando isso. Ele vai dar o jeito dele. Tá chovendo, chega enrolado na toalha, chega com a sandália na mão, mas vai. Tá gripado, vai às vezes de máscara, mas fica lá isolado, mas vai. O adulto não. Eu tenho que ver se eu tenho tempo. Eu tenho um compromisso. Não dá, eu ainda tô no trabalho. Então, sempre vai surgindo. E isso, eu costumo dizer que quando você quer fazer algo, não importa a dificuldade, você vai dar o jeito, você consegue, você não arruma desculpa. E criança, ele é desse jeito. Quando nós trabalhávamos com criança na igreja, então tinha o dia da limpeza. E às vezes não tinha a escala das crianças. Por que não tem a escala das crianças? É direitos iguais. As colunas que sustentam a igreja são todos os departamentos, são todos os ministérios.
essa é a minha visão, e é essa visão que precisa ser quebrado, às vezes, nos próprios membros. Ah, não, criança vai ficar lá atrás aonde? Você não fica com criança, porque ficar significa algo que você não tem responsabilidade, você não tem compromisso. E criança, você tem que ter amor, você tem que ter cuidado, atenção. Então, quando era dia de escala para limpar a igreja, era briga, mas não era briga por não ir, era briga quem ia jogar o sabão, quem é que ia tirar a água, né? Quem é que ia se molhar mais, quem é que ia se molhar menos. Mas a igreja ficava limpa, ficava cheirosa, ficava impecável. Quando eram os adultos, departamento de jovem, de homens, de mulheres, então ia 2, 3. Então, era algo bem difícil. Você vê a diferença. Então, eu costumo dizer que vai dar visão de cada um. Mas hoje, trabalhar com crianças, ele é algo muito prazeroso. É algo que você precisa ter amor, você precisa ter dedicação. E aquilo que a mãe falou é o mesmo sentimento, é tudo verdade. Cara, eu entendi que as crianças, então, são mais comprometidas do que os adultos. Nossa. Ontem você falou uma frase que a Lara tava brincando. A Lara a gente tava ocupado, né? Cada um fazendo alguma coisa. E aí a Lara queria brincar. Eu falei, minha filha, não dá, a gente tá aqui trabalhando. Aí eu vou brincar de adulto. Ela começou no computador, né? Aí eu falei, caramba, ela tá brincando de adulto. Aí ela falou, adulto tem que trabalhar pra ganhar muito dinheiro, não sei o quê. E eu falei, tem adulto brincando de ser criança. Né? Irresponsável, não cumpre os compromissos, não honra com aquilo que fala. Porque antigamente a palavra valia muito, hoje em dia parece que não vale nada, né? Então, ouvindo vocês falarem, fica muito claro que vocês são apaixonadas pelo ministério de vocês, né? Glória a Deus por isso. Que forte, né, cara? Eu já peguei uma aula aqui já vou anotar daqui a pouco. Ó, fica esperto aí, porque vai sair muita coisa boa daqui. Eu quero que vocês contem um pouquinho da história de vocês. Forma um pouquinho sucinta, de onde vocês vieram, as raízes de vocês. Você falou um pouquinho como é que é? Da região Nordeste, né? Fala aí um pouquinho. Eu nasci aqui em Manaus mesmo. Sou amazonense manauara, né? Gosto dessa culinária maravilhosa. Mas eu sou filha de uma nordestina e carrego no meu sangue o sangue nordestino. Tenho o maior prazer, tenho respeito por todo o povo nordestino e me sinto uma nordestina também, né? E eu agradeço o respeito e o carinho de todos os nordestinos e dos manauara. Então, eu tenho prazer, tenho a honra de morar nessa cidade linda, que nós somos rico de água, rico de floresta, né? Então, é um prazer morar aqui e trabalhar com criança. E sou mãe dessa amazonense. Amazonense também? Nasceu aqui mesmo? Sou. Puxo muito no S. Chio demais. Chia também? Rapaz, eu dou uma chiada boa. Então é a nossa marca, né? E por formação, eu sou formada em licenciatura plena em pedagogia. E é algo que complementa. É isso que eu ia falar, contribui bastante, né? Isso. Então, hoje, o meu campo, ele foi todo primeiro vivenciado para depois ir para a sala de aula. E eu acredito que você tem um chamado, independente da tua faixa etária. Sim. Então, desde pequena, eu sempre trabalhei com crianças. Mesmo eu também sendo criança na época. E eu costumo dizer que a primeira infância da criança, ela precisa ser bem moldada, bem trabalhada. Porque ali é onde a criança ela tá criando a sua identidade, ela tá conhecendo. Então, a primeira instituição que a criança passa a fazer parte é a família. Então, hoje você vai ver uma mistura de família. Né? E aí vai encontrar a família cristã, família que não é cristã, que ela vai diferente da nossa criação. E quando você tem uma base bem sólida, aquilo forma muito no caráter da criança. Então foi aí que eu me encantei pelo trabalho com criança, por eu ter o tom muito alto, bem séria, gesticular muito. Então todo mundo dizia, olha, Rafaela tem chamado para ser advogada, mas não era aquilo que Deus queria para minha vida. A minha avó, ela é formada em nível superior pela UEA,
algo que nenhum da família até então tinha alcançado. E depois veio as outras gerações alcançando isso, que foi um nível superior. E aí foi quando eu acompanhava ela. Nos trabalhos, ela viajava e eu ficava ministrando aula no lugar dela. Fazia trabalho da faculdade, ficava junto com ela. Os livros que ela utilizou na faculdade, eu utilizei todos na minha graduação. Então, não foi algo que foi imposto por ela ou pela mamãe, porque a mamãe ela sempre deixou livre escolher aquilo que eu queria seguir, aquela carreira. E aí veio com o chamado do Senhor. Hoje eu sou fruto de um ministério infantil, que aquilo que eu realizo com as crianças foi aquilo que eu aprendi lá no passado. Então, os corinhos que hoje fazem sucesso, que na internet, músicas cristãs, tudo isso fez parte da minha infância. Então, foi algo bem assim, sólido, bem moldado. E aí, quando foi para fazer, porque tudo é um teste. Deus, ele vai nos moldando, vem as provações. Então, eu costumo dizer que quando eu fiz a minha graduação, eu fiz como bolsista. E eu não tenho vergonha de dizer isso, mas porque era um propósito do Senhor. E eu passei, para fazer a minha inscrição no Bolsa Universidade na época, foi 5 anos. E quando eu consegui fazer a minha inscrição, eu estava em Boa Vista fazendo trabalho com crianças. Boa Vista. Em Boa Vista. Então, eu estava na época que eu chegava, nem desarrumava a mala. E aí, só chegava só para trocar de roupa, às vezes, e já embarcar. Então, fui para Rio Branco fazer treinamento com os líderes de criança. Fui para Boa Vista. Então, todo mês eu estava em Boa Vista para fazer. E aí, quando eu já estava na última, Senhor... É a última vez que eu quero ouvir falar em Bolsa Universidade. Se eu não conseguir agora, eu não faço mais. E aí foi quando o Senhor... Não é do teu jeito, é do meu. Foi preciso 5 anos para eu conseguir fazer a inscrição. E aí foi quando veio a oportunidade. Fiz a minha graduação. E aquilo que eu vivenciei na faculdade foi aquilo que eu vivenciei no campo. Então, foi o que complementou muito. Então, eu já tinha uma realidade do que era de uma sala de aula, de um trabalho com criança fora da área escolar e do trabalho com as crianças. Então, foi unido um com o outro, que ajudou muito na minha formação. E aí, lá já se vão mais de 10 anos trabalhando com crianças. Nossa, cara. Muito interessante ela falar que é fruto do Ministério Infantil. Que legal, né? Que bom também que a senhora deixou ela lá no Ministério Infantil, né? Complementando aí, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com 6, 7 anos. Ah, também. Então, Caramba. o que a gente foi aprendendo na nossa infância, Vem trazendo, né? vem a adolescência e a juventude. A Rafa, ela é a filha número 2, né? Eu tenho 3 filhos, tem a Renata mais velha, a Rafa a do meio, e o Rafael, que é o caçula. Mas foi maravilhoso, porque nada impedia de eu trabalhar na igreja, fazer a obra e deixar eles. Se era para retiro, a gente ia todo mundo junto. Era para sorveteria, levava tudo que era criança. Churrascaria, tudo era lazer, Sempre igreja, oração, né? jejum e oração e vigília. A gente levava as crianças. Então, eles foram crescendo. E esse amor foi aumentando, né? Então, isso é uma coisa muito gostosa. De você crescer e ensinar os teus filhos. Caramba, e eu bonito, sou a né? maior fã da Rafa, que ela é minha pedagoga, eu digo que ela é a minha pedagoga predileta. Às vezes ela é mais mãe do que eu sou mãe dela. Que ela puxa muito, porque eu sou muito brincalhona. Eu sou palhaça dentro de casa, eu brinco, eu mato eles de rirem. E assim, diverte, né? graças a Deus, meus filhos, eles nunca me pediram para nada. De fazer a obra do Senhor, de servir a Deus, de servir ao meu próximo, de viajar, de fazer a obra, né? Então, graças a Deus, eu fui ensinando e eles foram aprendendo, porque eu quero dizer para os pais que o melhor professor e o maior professor está dentro da sua casa.
que é você, pai e mãe. Nossa. Nós, pais, somos reflexo dos nossos filhos, Sim. né? Então, a forma que eu me visto, a forma que eu falo, a forma que eu me comporto interfere sobre aquela criança. Porque eu acabo sendo o referencial dele na vida daquela criança. Então, a forma que eu andar, a forma que eu falar, a linguagem que eu utilizar e os pensamentos que eu tiver, aquilo acaba caindo sobre a vida da criança. É verdade. E a própria escritura, ela fala, ensina, instrui a criança no caminho em que deve andar. Quando crescer, jamais se desviará. Então, desde pequena, eu tive isso como base. Na minha graduação, eu escutei uma frase que o médico, ele salva vidas. E o professor, ele salva almas. Aí eu fiquei assim, Aí faz sentido, né? Porque se o médico errar, né? Ele já morreu, matou ali, né? Já mata logo, né? Já não tem mais salvação. E o professor, ele vai trabalhar com todas as profissões. Então, às vezes, não é o que eu falo, é como eu falo. Eu posso falar a mesma coisa num tom mais calmo, fino, e posso falar a mesma coisa num tom mais forte. Mas muitas das vezes, o comando que ela recebe é que é diferente. É igual mensagem no WhatsApp. Você lê o textinho, você entende uma coisa, mas se você escutar o áudio, é a mesma coisa, só que você vai entender completamente diferente. Então, é onde eu digo que os pais são reflexo em cima da vida das crianças. E isso daí é algo que a gente pode ver em qualquer lar. Tem até um ditado que diz, né, que o costume da casa vai à praça. Então, muitas vezes, quando você já vê ali, né, tem alguma coisa errada aí, né? Então, é algo ali que é verdade. Então, eu entendi a importância do professor. E quando eu falo professor, não é professor da educação básica, é em tudo. Porque o que você for fazer, você acaba exercendo aquele papel de professor, independente da área que você tiver. E você marca. Então, hoje, eu lembro quem foram os meus professores e tenho contato com eles desde quando eu era pequena no Ministério Infantil até hoje. Então, o Senhor, ele nos presenteou com isso. Então, às vezes, quando a gente está com dúvida, eu ligo mesmo, pergunto, não tenho vergonha, não. Me socorre aqui. Dá uma força, né? Mas é muito legal ver que, foi construído a partir da tua mãe, depois foi passado para você, e tudo que vocês estão receberam desde lá de trás, vocês estão contribuindo na vida de outras pessoas. Olha como isso é interessante e fortalecedor, porque vai gerando uma corrente do bem, né? Exatamente. Eu ia até agora falar para você. No início, podia parecer que o Ministério Infantil era o mais difícil, mas agora é o mais importante. Presta atenção. Caramba, que Ele tem o mesmo valor. É porque começa de pequenininho, né? A gente vê que a criança ela é mais fácil de moldar ali do que uma pessoa, a gente... Adulto que já tem várias informações, anos, conhecimentos. Com 30 anos. E aí, às vezes, eu ficava me perguntando, meu Deus, eu passei 30 anos para conhecer Jesus. Aonde que eu tava? O que eu tava fazendo? Mas é porque eu não tive instrução, sabe? Eu não tive exemplos. E tem uma hora que, quando a gente já é adulto, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Né? Não é que nem a criança, que nós somos os responsáveis por eles. E eu acho muito bacana, quando eu tenho a oportunidade de ir lá e assistir, eu fico... Ela tava me contando, a Jéssica tava me contando mais cedo, ela fica lá falando, meu Deus do céu, tem que ir embora. Às vezes ela não quer ficar lá sozinha e eu tenho que ficar lá. Meu Deus, devia tá dando um cascudo na cabeça de menina. E a Rafa, ela consegue ir conduzir modulando ali, assim, né? Às vezes ela fala, menino, te senta aí. Caramba, muito legal, né? Legal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, como é que surgiu esse projeto para trabalhar com crianças, literalmente, lá na vizinhança, né? Como é que foi? Olha, primeiro, na verdade, para chegar nas crianças, começava assim, final de semana não tinha para onde as crianças ir. Então, o único lugar que elas tinham era a rua para brincar. Então, elas se reuniam. Tudo começou num domingo à tarde. Aí começou, eu vou trazer um bolo. Vamos fazer tacacá? Vocês duas conversando? Não, porque eu observava. E ela que ia pra fora. Porque tem o Carlos Eduardo, que é o meu sobrinho, que eu tenho ele como filho,
e neto dela. Então, eu sempre digo, mãe, o Cadu só vai brincar na rua se a senhora estiver lá para olhar, porque se a senhora não tiver, o Cadu não vai. E eu não tenho como ir, porque eu tenho as outras coisas para fazer. Não, Faela, vou ficar lá com ele só um pouquinho para brincar, só para gastar energia. E aí, toda. Só que hoje ele já mudou. Começou primeiro, por isso que é uma fase. Então começou num domingo à tarde, aí começava 4 horas da tarde, aí já ia lá para mais 8, 9 horas. Quando era depois, aí foi ficando algo tão gostoso delas, da mamãe, com as outras vizinhas e as crianças, porque, no fim, quem ganhava eram as crianças. Essa troca deles, esse contato com eles. E foi quando começou a vir a pandemia. E aí, o que aconteceu? Aí, já não era mais domingo. Era segunda, aí depois terça, quarta, quinta, sexta. E aí, ia cedo e não tinha hora para acabar. E aí, às vezes, não tinha hora, que começava com o café e o lanche. Depois, já ia já para janta. Né? Então, era panelão de yakisoba, panelão de sopa, panelão de caldo de peixe e canja, e todo mundo comia. E eu, de casa, mas eu tava acompanhando, né? Porque eu sempre brinco. Eu tô aqui stand-by. Se alguma coisa acontecer, eu corro pra salvar meu povo. Então, eu já ficava atenta, né? Mas de dentro de casa, como eles falam muito alto, você escuta tudo, né? E eu acredito que lá na casa de vocês também dá pra escutar. Dá pra escutar o barulho. E aí, eu sempre falo, mãe, tem horário para sair, tem horário para voltar. Então é o seguinte, já tá cedo, então entra também cedo. Então, por mais que às vezes ela ficasse lá, mas o Carlos Eduardo já entrava. Porque aí, como eu tava dentro de casa, então tomar banho, vamos fazer o nosso devocional. Porque antes dele dormir, a gente ora, lê a Bíblia, que é a Bíblia da criança na linguagem dele. E quando não tem o da Bíblia, a gente lê outros livros paradidáticos. Para justamente, eu costumo dizer que quando você lê um livro, você viaja sem sair do lugar. E é algo que desde pequenininho o Carlos Eduardo ele tem isso. Então os livros paradidáticos são livros de história. Então eu preciso unir os dois. Porque da mesma forma que eu quero que ele leia aquele livro paradidático, eu quero também que ele sinta o prazer de ler a Bíblia. Então ele tem a Bíblia na linguagem dele. Então o devocional dele é à noite, antes de dormir. Vamos ler a Bíblia, vou explicar o que é que está sendo lido ali e vou contar a história e depois nós vamos orar e vamos dormir. E ajuda a acalmar, né? Isso. E aí, daí surgiu a Calçada da Fama. Só que o que acontece? As crianças só brincavam. Só brincavam. E os adultos... Com licença, que agora eu vou... Com licença, né? Que agora eu vou atrapalhar. Eu vou cortar um pouquinho a Rafa. A gente trouxemos um costume que é muito difícil hoje, né? É aquela de você sentar fora na calçada, conversar com os vizinhos, é muito difícil. Devido ao índice de assalto, de criminalidade, é muito difícil. Verdade. Então, eu assim agradeço porque nós somos muito abençoados. Eu digo nosso residencial, né? Lá no residencial que a gente mora. No resort, né? Nós moramos no conjunto Oswaldo Frota, ali na Cidade Nova, né? É uma benção. Então, o nosso residencial lá, a gente fica à vontade. Fica. Né? Agora você pergunta, tem segurança? O maior segurança da nossa vida se chama Jesus. E cada porta, cada portão tem um anjo. Ele fica na entrada e lá na saída da nossa rua, né, Jéssica? A rua 22. Faz sentido. Bênção, é bênção. É bênção aquele lugar, começou ali as senhoras, as mulheres ali na calçada, que nós demos um nome de Calçada da Fama. Porque só tem gente famosa lá na Calçada da Fama, né? Só gente que tem talento, gente abençoado, maravilhoso. Pensa no pessoal próspero abençoado. É o pessoal da Rua 22. Até quem não quer abençoar, ele abençoa. Só tem os mais ricos, né? Moram na Rua 22. Desculpe, a 24, 26. Então... Aí veio as crianças brincando ali na rua e foi ajuntando de 6, de 7, aumentou. E hoje... Nossa, aí ela corria e dizia, Faela, traz a Bíblia. Eu falei, o que você vai fazer? Vou ler uma palavra.
E às vezes aproveitar o momento, né? Claro. A gente não pode perder a oportunidade, Exatamente, né? porque no dia do juízo final você vai dizer assim, aí, eu te dei a oportunidade, o que é que você Cadê fez? as vizinhas ricas que eu coloquei lá na porta, né? Verdade. Então, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. E o mais importante que a gente tem é o amor para dar. Uhum. E aí ela ia, lia a Bíblia, E eu explicava e depois e orava. conversava. Aí e criamos um grupo, né? Aham. Um grupo da Calçada da Fama. Legal. E as crianças? A gente não podia deixar as crianças de do lado de fora. Fora. Aí criamos o grupo da legal. Calçadinha do Sucesso Kids, Ah. que hoje tá uma benção. Não é mais 6, não é mais 8. Quantas um crianças? Olha, frequentando, ativos mesmo, são 38 crianças. Quando a gente tem a nossa programação, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário do Dia das Crianças, então pode contar, é 60 crianças. Meu E hoje a gente já não Eu consegue. jurava que dava 10 só ali. Não. Nossa. Não. É mesmo? Então, assim, é porque vocês ainda não pegaram a parte das cadeiras. As cadeiras de carro já acabaram, vamos pegar Dos vizinhos. as cadeiras dos vizinhos. Acabou as cadeiras dos vizinhos, então agora sim, tá todo mundo no chão. Bora. E aí foi quando veio. Então, ela já, de uma certa forma, ela estava plantando a semente na vida das mães das crianças. Uhum. Então, você vai conversar das outras coisas, mas também você vai ouvir um pouco da palavra do Senhor. Sim. E aí aquilo ficou, eu falei, meu Deus, e as crianças? Tem que ser algo voltado para eles. E aí um dia no culto veio aquele negócio, trabalhe com as crianças. Aí eu fiquei, meu Deus, trabalhar com as crianças, mas lá na rua, Senhor, me confirma. Se o Senhor me confirmar, eu vou falar que não seja da minha cabeça, mas seja do teu coração. Passou-se uns dias, fui orar pedindo confirmação e o Senhor me confirmou naquele mesmo dia com a palavra. Senhor, o Senhor já me confirmou na palavra. Agora, usa alguém, Senhor. Ou então, fala comigo através de sonho. Porque eu sei que não vai ser ninguém inventando, mas sei que é confirmação tua. E aí o Senhor foi e usou uma irmã. Aí eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor já confirmou pela segunda vez, mas prometo, é a última. E aí o Senhor, ele foi bem claro, Salvador, ele desceu do céu e disse bem assim, tá esperando o quê? E foi bem claro, filha, o que é que tá faltando para te fazer a minha obra? Me pede, porque aquilo que tu pedir, vou eu abençoar o trabalho. E não te preocupa, porque eu que estou na frente de tudo isso. E eu vou mandar a providência, eu vou mandar o recurso. Apenas faz a minha obra. Bom. Então, ali eu entendi. E não pedi mais o quarto sinal do Senhor. E aquilo que o Senhor falou, ele vem cumprindo a cada dia. E aí foi quando surgiu a Calçadinha do Sucesso Kids. Que bênção. E o legal de tudo isso, que às vezes você fica preocupado, né? Aham. E tudo que Deus quer de mim, de você, é atitude. Nossa. Basta você tomar atitude. Eu vou, eis-me aqui. E Jesus, ele vai abrindo a porta. Eu quero dizer para você o que você não pode fazer. O Senhor, eu brinco com os meninos. Jesus não vai colocar a escadinha lá da Manaus Energia, jogar aqui na terra para ele vir fazer, não. É você que vai fazer. E o resto, ele faz. O impossível, ele faz acontecer. E todas as segundas-feiras, quando nós se reunimos com as crianças, e às quintas no ensaio, Jesus, ele faz coisas maravilhosas. O lanche, o Senhor não deixa. Às vezes, você pode até dizer, vocês têm dinheiro, vocês são ricos. Não, nós somos ricos da graça de Deus. Mas o Senhor, ele toca no coração e ele providencia o lanche, ele providencia os brindes. E é uma benção, né, Rafaela? Então, eu quero dizer para você que trabalha com criança, o melhor patrão é o Senhor Jesus. O pagamento não atrasa, ele até antecipa. Chega na hora certa. Antes mesmo, às vezes, da gente pedir, ele já providenciou. É porque é bíblico, né? O Senhor diz, antes que a palavra viesse à boca, o Senhor ele já sabe. Uhum. E ele providencia. É verdade. Né? E ele manda, pedi, pedida, se vos dá. E eu peço, olha, gente, eu peço dos vizinhos, eu criei um grupo. Não tem problema de pedir, não, né, dona Miriam? Eu digo, meu patrocinador, eu não peço nada pra mim, eu fico ali me enrolando. Mas pros outros eu vou. Eu penso assim que tudo é um dom pra cada situação, né? É. Deus dá um dom na nossa vida. Esse dom eu tenho de pedir pros outros, gente.
sabe? Eu tenho de pedir pros outros, graças a Deus. E aí ela fala, mãe, já deu certo. Já deu certo. Você tem que pensar assim. Você sempre tem que pensar no positivo. Nós não trabalhamos com negativo. Nós só trabalhamos com positivo. E Deus, ele faz... A porta se abrir, aí eu digo, enquanto a porta estiver aberta, eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando. Aí é o meu patrocinador, é o meu ajudador, é o meu colaborador, meu mantenedor. Tudo isso, você, se você quiser participar para ser meu mantenedor, meu participador, meu contribuidor, vem, faz parte. E graças a Deus. E eu quero dizer para você que a Calçadinha do Sucesso ele vai completar 1 ano. Olha. Um ano que a gente trabalha com essas crianças. Talvez quem pensou que a gente ia passar uma semana, um mês, né? Chegamos 1 ano. E a palavra do Senhor Deus diz que tudo tem um tempo. É tudo no tempo de Deus. Sim. E quinta-feira nós vamos estar em festa com as nossas crianças. É na rua? Não, nós vamos estar no Clube dos Oficiais. Olha só, isso é fazendo essa festa maravilhosa com as nossas crianças. Aí você pergunta, você está gastando muito? Jesus está mandando a providência. Nossa. Você tem dinheiro? Não, eu tenho fé. E quem tem fé, amigo, olha, eu acho tão linda essa palavra, fé. Fé e amor. E às vezes tem gente que fala assim, eu não tenho a fé que você tem. Não fala isso. Porque se você não tiver fé, sabe, Deus até fica triste. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai estar agradando a Deus. É verdade. Então tem fé, amigo. A fé, ela te faz ir longe. Faz ir adiante, entendeu? Ele abre porta onde não tem. E tudo que nós temos conquistado foi com fé. O passeio que nós fizemos, um City Tour, É verdade. foi com fé, porque eu tinha acabado de chegar em casa, né? Eu cheguei em casa, eu tava operada, fui fazer uma cirurgia, cheguei em casa, eu tava deitada e eu fiquei pensando como é que a gente ia fazer, porque o tema da nossa festa é viajando pelo mundo com destino à festa das nações. E a gente não podia pegar as crianças e colocar dentro de um avião, né? É. E nem Por colocar enquanto num barco. não, né? Por enquanto não. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? E antes de você ir fazer qualquer viagem, eu digo para você que você tem que conhecer onde você mora. É Conhecer a sua cidade, a sua terra. Sim. Como é que você quer sair daqui para ir lá para os Estados Unidos se você não sabe nem onde é o centro? Onde é o mercado? Como é o teatro? Né? E você quer conhecer lá, Sim. fora. Então você tem que conhecer. Nunca foi no centro, E né? é tão legal quando você viaja, você faz um city tour para conhecer. Não. Nós vamos fazer um city tour com as nossas crianças, porque faz parte da nossa festa. É verdade. E foi maravilhoso, É verdade. porque nós conseguimos levar os pais, as crianças, os avós, até os bisa foram, né? Foi maravilhoso. Então, gente, foi tudo isso feito com muita fé. E Deus abriu a porta. Talvez se eu tivesse só pensando nas condições financeiras, eu não tinha saído nem lá da cama. Tinha nem levantado no dia, né? E para completar, para ser mais abençoado, veio a chuva, porque a chuva ela é benção. Né? Tinha hora que eu olhava ali para a ponte, falei, meu Deus, parece que eu não vou sair de cima dessa ponte. Né? Parece que eu estava me sentindo dentro do avião. Sabe quando o avião passa no rio, parece que ele não sai, eu fico desesperado para ele sair dali. Mesmo assim, foi no dia que a gente foi fazer, que era muita chuva, e parece que ele passava ali na ponte, né, o ônibus, e olhava ali só aquele rio e saía de lá. Né? Então, eu estava como os que sonham, como a palavra do Senhor, né? Fala que nós ficamos ali como os que sonham. Graças a Deus. Então, é isso aí, né? Eu falo demais. Eu também. Mas deixa eu fazer uma pergunta, assim. Com certeza deve ter tido desafios, assim. Teve algum desafio que você falou, meu Deus do céu, esse aqui vai dar problema. Fala só um. Já tô até rindo. Fala só um. Quantas, né, Rafa? Fala só um. Na verdade, foi muito aprendizado durante esse 1 ano. Se a mãe ela tiver 10 filhos, nenhum filho é igual. É diferente. Cada um tem o seu gênio, tem suas atitudes, tem seu temperamento, sua característica, e é diferente. Sim. Assim é como as crianças. A ideia era atender só a nossa rua.
E o trabalho cresceu. Então, é 22, 24, 26, 28. Nossa. As laterais lá que eu esqueci. 18. Esqueci. Tem a 18, tem a 24. E fora as crianças de fora, que são de outras localidades que participam também conosco. Então, o trabalho cresceu. Então, assim, a gente vai aprendendo. Tem situações que a gente vai conseguir resolver de imediato, mas tem situação que não, que é diferente até pra gente mesmo. E aí a gente vai e vamos fazer igual Salomão. Senhor, me dá sabedoria. Porque tem coisas que a gente não sabe. E tem coisas que a gente aprende lá na instituição, na faculdade, é muito bonitinho, mas quando chega na hora, é diferente. Às vezes você esqueceu, às vezes você é parecido, mas nunca é daquele jeito. Sim. Então, você vai pedindo sabedoria do Senhor, você vai pedindo estratégia para ele lidar, para saber conduzir. Então, tem criança que ela já fala demais. Então, você já tem que... Vamos devagar. Aquele que fala demais, vamos colocar ele para gastar energia, para ver se ele fica mais calmo, entendeu? Então, é estratégias daqui que você vai utilizando. Então, uma criança que ela tem muita energia, ela precisa gastar. Então, a importância de praticar um esporte. O Carlos Eduardo, ele corre desde quando ele tinha 1 ano. É uma maratona kids, que acontece na Vila Olímpica. E que não é divulgado. Então, não é divulgado e vale a pena. Aí você fala, a criança vai correr a pista todinha. Não! A corrida é desde 6 meses até 14 anos. Então, você paga... a última vez foi R$70. Então, a criança, ela recebe a blusa, recebe o kit com o número, a bolsinha, a medalha. Então, não interessa... e é algo que um dia desse eu estava até vendo. Não é quem ganha, é como você vê que vai ganhar. E aí, o que acontece? Não importa quem vai tirar em 1º, 2º, 3º lugar. Eles apenas têm que completar o circuito. Então, quem é bebê? Às vezes, o bebê vai no carrinho e o pai vai correndo, empurrando. Às vezes, o pai, a mãe, vai com o bebê no colo. E a criança ganha a medalha. Só se divertindo. Então, ele vai o quê? Se divertir e ele vai ganhar um hábito, que é o quê? De praticar esporte. E aí, ele, desde 1 aninho, o Carlos Eduardo corre. Então, ele já fica naquela expectativa. E por ano, são 3 eventos que acontecem. Só que com a pandemia, ficou 2 anos sem ter programação para eles. E aí, a última foi agora, dia 5 de junho. Então, o Carlos Eduardo, ele já sabe que ele tem que correr. E eu lembro que a minha irmã foi gravar. Eu falei, Renata, tu vai correr junto com o Cadu. E nem, na verdade, nem precisava, mas era só pra acompanhar, que era pra filmar ele. Ela ficou esperando ele sair, o Carlos Eduardo já tava lá comigo. Aí a mãe falou assim, por que tu não filmou ele chegando? Eu falei, mãe, eu podia estar com uma caçamba na frente do Carlos Eduardo, mas ele vinha tão fissurado que ele tinha que correr e chegar no final da pista, que eu ia ser a de menos ali, se ele ia me olhar ou não. E ele chegou, eu ganhei! Então, não é quem vai ganhar em 1º e 2º, mas que ele ganhou. Então, cada um tem a sua dificuldade. Então, tem aquele que é tímido, aí no decorrer dos cutinhos ele já vai se soltando. Tem aquele que já fala demais, então ele já vai poldando mais, vai maneirando mais nas palavras. Então, crianças, quem vai sentar? Hoje é a programação para as mães. Então, quem vai sentar? As mães. As crianças vão ficar onde? Pra cá, aqui no cantinho. Então, eles já saberem. É algo que você vai... que as crianças vão se... ali, né? Constantemente. Da mesma forma que a gente vai desenvolvendo a criança também. E é hábito que eles vão adquirindo. Então, hoje, o Cadu, falar em correr, andar rápido, é com ele mesmo. Então, ele vai igual um bala. Então, ele já não tem aquela dificuldade. E eu queria muito que todas as crianças pudessem ter essa oportunidade. Então, vale a pena. Então, desde pequenininho, ele já está tendo um hábito de quê? De correr, de praticar um esporte. Quem sabe, futuramente, se ele vai ser um maratonista ou vai ser uma outra coisa. Deus sabe, mas é algo que ele já está sendo implantado nele, né? E aí, com o tempo, a gente vai já ajeitando aqui,
ali, vai ter hora que a gente vai saber lidar com a situação, e aí às vezes não vai saber, aí vai, Senhor, dá sabedoria. Os Senhor, desafios ali, eles são diários para conduzir esse projeto, todo né? dia é um novo capítulo que a gente escreve. Então, essa temática das crianças, na verdade, eu costumo dizer que o cultinho, que é o Calçadinha Kids, ele vem como uma estratégia da escola bíblica. Porque na minha vida, a escola bíblica dominical, ela fez diferença. É uma escola... É uma escola que precisa Rafaela, ser... E agora no do Carlos Eduardo. Que precisa ser plantado. Então, às vezes, quando a pessoa chega lá e vê meu diário, minha pagela de frequência, ainda existe? Existe. E eu faço questão de mostrar. Então, tem o nome, tem a frequência, os desafios. Então, eu tenho um controle de quantos cultinhos aquela criança ficou desaparecida, o que aconteceu. Então, ali a gente registra tudo. Então, é tudo bem organizado. E aí, por exemplo, a gente registra. Então, naquele dia aconteceu isso, isso, isso. Eles estudaram sobre isso, o desafio foi sobre isso. Então, tudo é um planejamento. Então, primeiro, vamos orar. Depois nós vamos... E antes, aí a gente... É de 3 em 3 meses, porque a escola bíblica, ela é de 3 em 3 meses. Então, por isso que a gente trabalha por trimestre. Então, esse é o último, é o 4º trimestre. Então, cada trimestre a gente estudou matemática. Então, a gente estudou sobre os milagres de Jesus, estudamos sobre Jesus, estudamos... sobre o Antigo Testamento e agora essa temática. Porque a gente, além de falar o cristão, a gente também precisa mostrar sobre a nossa nação, a nossa terra, os outros países. Então, mostrar para as nossas crianças que da mesma forma que eu consigo viajar, eles também podem viajar, trazer para eles uma realidade diferente daquilo que eles vivem, né? Então, assim, esse trimestre tá sendo maravilhoso. Eu pensei que ela ia falar desafiador. Não. Por incrível que pareça, tá sendo um dos melhores. Sério? Um dos melhores, por conta do feedback deles. Então, algo que me marcou muito nesse trimestre foi o relato da Jéssica em relação à Lara. Porque nesse trimestre ela já ficou sozinha, que ela não ficava. E aí, nesse dela, quando a gente foi fazer o sorteio dos países, e eu não me esqueço que quando eu fui dar para ela, ela ficou assim me olhando. Aí eu falei, Lara, você vai representar a França. Aí ela ficou assim, me olhando. Paris. Aí ela abriu assim os olhos. Aí ela riu. Aí eu virei de costa, mas eu escutei direitinho quando ela fez assim, yes! Aí depois eu vim entender o porquê do yes. Por conta da história da paixão dela por Paris, né? Pela França. Então, é algo que eu não sabia. E eu só vim saber depois com um videozinho que a Jéssica fez. Sim, e quando a gente foi montar o trimestre, eu falei bem assim, mãe, ou vão chamar a gente de doido, vão dizer que a gente não é normal, mas eu vejo como algo profético sobre a vida das crianças. Mostrar para eles a importância de estudar um outro idioma, de saber sobre aquela nação, de conhecer, de ter o que conversar. Então, ir além daquilo que a gente imagina. Então, cada país a gente estuda num dia. Então, teve duas segunda-feiras que a gente estudou 2 países ao mesmo tempo. E algo que eu sempre pontuo para a mamãe, algo que me chama muita atenção, que são os americanos. Eles têm um amor muito grande pela pátria. Se você andar pelas casas, eles têm uma bandeira dos Estados Unidos. E nós, brasileiros, nós precisamos amar a nossa nação. Saber um hino nacional, que muitas das vezes não sabe. E o último país que a gente vai trabalhar, que vai ser na segunda-feira, é o Brasil. E aí eles ficaram meio assim, tia, o Brasil, mas vai dar tempo? Vai ter que dar tempo, porque a gente vai falar sobre as 5 regiões, e é algo maior, porque ainda vai envolver o nosso Amazonas. Ai, tia, aí eu falei, e tem outra, hino nacional. Nós vamos cantar? Vamos cantar. Mas, tia, é todo? É todo. Nós queremos... Aí... Só conheci, né? Aí ele, mas tia, é toda a metade.
todo. Nós vamos cantar o hino nacional. Ah, tá bom, tia, porque nós vamos cantar mesmo. Pode colocar aqui, a gente vai cantar. Então, a importância de cantar o hino nacional, de ter aquela reverência, aquele respeito, de amar a nossa terra. Mas o interesse de cantar não partiu de mim, partiu deles. Então, eu até brinquei. Eu falei, mãe, tem que ir atrás da bandeira do Brasil maior, porque eles querem cantar o hino nacional. E tá certo. Então, é algo que a gente precisa ser trabalhado. Então, cada dia do Coutinho é um capítulo novo que a gente escreve. Novo, um aprendizado novo. Nossa. Cada segunda-feira é uma luta. Você me perguntando se foi um desafio, a gente até pensou que ia ser um grande desafio. Foi quando a gente queria vídeos de alguém que morava, assim, em outro país. Como os Estados Unidos, como Moçambique, França, Itália, né? E foi muito legal, porque olha como Deus ele trabalhou durante esse trimestre. Tinha amigos, né? Alguns conhecidos. A Rafaela tem uma amiga que ela está em Maceió e ela foi para a Itália. E quando foi para a gente fazer a programação no dia lá da Itália, ela foi fazendo um vídeo até chegar na Itália. Ela saindo, porque ela é casada com um italiano, então hoje ela mora em Maceió. Então ela ia sair de lá pra Itália. Só que quando eu liguei pra gente gravar o vídeo, era pra ela gravar junto com ele. Lá na Itália. Não, lá em Maceió mesmo. Aí ela falou assim, amiga, tu não aguarda até tal dia? Porque eu tô com viagem marcada pra Itália. Aí eu falei, sério? Sério, se tu quiser eu gravo desde eu saindo daqui de Maceió, indo pra Recife, chegando, fazendo conexão em Portugal. E ela fez. Caramba. E mandou, e a gente passou tudo para as crianças. Aí eu dizia bem assim, amiga, comida, não é porque eu gosto de comida não, também, mas é porque as crianças querem saber qual é a comida, qual é os animais, eles fazem perguntas. Então, tudo isso eles querem saber. Então, ela mostrou os animais, a comida, o trajeto, quanto tempo, a diferença de horário. Então, a gente teve essa contribuição. Estados Unidos também, Moçambique, né? França. Pessoas que cuidam de criança lá em Moçambique, o trabalho maravilhoso. Eu creio que eles aprenderam até a dar valor mais o alimento, né? Entendeu? As crianças, eles ficaram muito impactados. Ali, né? Então, isso foi maravilhoso com as crianças. Olha que né? legal, cara. Que, até se você perguntar de um adulto qual é o prato do país, tem, às vezes, adulto que ele pode até se perder. Mas tem criança que ele já sabe qual é o prato típico, da a região, comida, né, o esporte, cidade, a língua. Não Não sabe, enrola a legal. língua. E o nosso maior desafio aí, da nossa tarefa, é que eles levem, no dia da nossa festa, cada criança e família que vai representar o país, leve um prato típico do país pra gente degustar, já vamos ter que encontrar um da França, né, mano? Meu Deus do céu. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E agora pensando lá na frente, assim, eu sei que vocês comentaram nos bastidores aqui, como é que vocês veem daqui pra frente a calçadinha Kids ali? O que vocês imaginam? O que vocês visualizam ali? O que Deus fala no coração de vocês ali daqui pro futuro? Olha, a Escritura, ela fala em Eclesiastes 3 que há tempo pra tudo. Então, tudo é um tempo. Nós estarmos ali é um tempo do Senhor. E quando Ele coloca alguém na nossa vida, uma situação no nosso percurso, qualquer coisa que interfira na nossa vida, é porque Ele tem um propósito lá na frente. Mas muitas das vezes, também para nos abençoar, mas também porque tem pessoas que precisam. Então, tem coisas que é ali para aquele lugar. E tem coisas que não é para aquele lugar. Então, tudo é no controle, no tempo e na permissão do Senhor. Quando a gente foi para lá, jamais nós imaginávamos que iríamos realizar um trabalho com isso. Então, o Senhor, Ele nos direcionou para isso. Porque até então nós tínhamos essa vivência na igreja. Mas não ali na comunidade e da forma do que é hoje. Então, hoje, a gente pensa em algo grande, porque a tendência do trabalho é crescer. Mas tem coisa que é para ficar lá na Rua 22, na calçadinha, porque ele é um projeto de lá.
E para outros lugares, eu costumo dizer que o missionário, ele tem um tempo. Ele tem uma história em cada lugar. Então, hoje nós estamos aqui. Amanhã nós podemos estar em outro lugar, vivenciando a realidade daquele lugar. Então, nós pensamos assim, por onde nós passarmos, realizar um trabalho, sim, com criança, porque é o nosso chamado. E os planos, os sonhos que a gente tem para o Calçadinha é ele continuar crescendo. Porque quando você trabalha com a criança, você não trabalha só a criança, você trabalha com a família. E é algo que precisa trabalhar unido, porque as crianças, elas não respondem por elas. É os pais. É algo que está no Estatuto da Criança. É algo que também faz parte ali do nosso dia a dia. Então, tudo que a gente for fazer com as crianças, a gente primeiro precisa consultar os pais. Mas a gente tem planos grande, de um dia chegar assim, realizar uma ONG e para atender questões sociais muito maiores, porque hoje em dia o nosso vizinho está ali do lado, mas às vezes a gente não tem dimensão que aquele nosso vizinho ele está vivendo dentro das quatro paredes que é a sua casa. Então tem muitas vezes que são mulheres que sofrem pressão, que pressão de tudo que é jeito, psicológica, e além dos abusos também, que é algo que a gente precisa trabalhar, a importância da proteção, do cuidado com as nossas crianças. Então, é algo que a gente pensa muito em expandir o trabalho. Então, trabalhar com as crianças, trabalhar com as mulheres, trabalhar com o homem, é a família, não é isso? E a senhora, moça? Rafael, eu vou além, né? Vocês já perceberam que eu sonho demais, eu vou além. O meu sonho é ter uma ONG, ter uma instituição. Esse é o meu maior sonho. E falando aí, a Rafaela conversando agora, hoje a gente pensa que tem mulheres presas. Eu falo presa, não é só dentro da penitenciária. Tem mães, tem mulheres, tem filhos presos dentro de casa. E às vezes a família não percebe que eles estão presos dentro de casa. Muitas vezes você pensa que é só as mulheres que elas são, né, abusadas, né? Mas você pode até dizer que não concorda ou concorda comigo. Mas tem muitos homens também, que eles são abusados. Sim. Meninos, crianças, né? Crianças, mulheres. E ninguém percebe. Às vezes está dentro da nossa casa. E trabalhar com as crianças, trabalhar com família, é amor. Em primeiro lugar, você tem que ter amor. E fazer missão não é só ir para fora. Não é ir para a África. Não é ir para os Estados Unidos. Quem quer ir para os Estados Unidos? Muita gente vai querer. Quem quer ir lá para a Amazônia, lá para os ribeirinhos? É muito difícil. Entendeu? E fazer missão, para mim, é você fazer missão dentro da tua casa. A missão começa dentro de casa. Ela começa dentro de casa. A igreja, ela começa em casa. Uma vez eu ouvi de um pastor, ele falando assim, Jesus, ele começou o ministério dele dentro de casa, cuidando dos seus irmãos, cuidando da sua mãe, e depois que ele construiu uma estrutura dentro da sua própria casa, aí ele começou a conduzir, orientar, curar as multidões. Eu falei, cara, não faz muito sentido, porque o projeto inicial começa na base, na família, sabe? É a família. Então, se a gente não começa dentro de casa, como é que a gente vai ser erguido para cuidar de outras pessoas fora de casa, se dentro de nossa própria casa a gente não está cuidando dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido, às vezes, sabe? Então, se a gente não cuida do nosso núcleo inicial, como é que a gente vai expandir para o núcleo externo, sabe? Quando você vai para o culto, né? Aos domingos, terça, quinta, aí, o dia de culto. O culto, ele já começa quando você está em casa, né? Ali você já vai se aquecendo ali, para você chegar na igreja. É dentro de casa. Então, fazer missão começa dentro de casa. Do lado de casa. Na rua que você mora.
Entendeu? Se eu não consigo ver a dificuldade que o meu próximo passa, como é que eu posso cuidar daqueles que estão mais distante de mim? Missão a gente consegue fazer de 3 formas: orando, indo e abençoando, contribuindo com o trabalho. Repete aí, Rafa. Pera aí, olha só. Presta atenção aí. Anota aí. Anota essa, cara. Isso aí é importante. Como é que se faz a missão, hein, Rafa? Missão a gente pode fazer de 3 formas: orando, porque orar é bom demais. E é muito bom você viver debaixo de cobertura espiritual. É tão bom quando alguém fala: eu lembrei de você e eu estava orando. Quando você lembra de alguém, não é porque veio uma mera recordação, é porque o Espírito Santo ele está incomodando você para você orar pela vida daquela pessoa. Então, às vezes, a gente está ali fazendo a comida, e dá banho em menino, e dobra a roupa. Meu Deus, lembrei de fulano. Meu Deus, Senhor, não deixa queimar o arroz. Vai lá, apaga o fogo. Termina o arroz, mas vai orar. Então, Senhor, eu te apresento fulano, aonde que ele está. É uma luz, né? E eu tenho uma amizade muito grande com uma família em Brasília. Peraí, Não, com várias. Peraí, Rafa. Oração ou as outras duas? As outras duas é ir, realizar aquele trabalho, e a outra é abençoar, ofertar naquela pessoa, naquele trabalho, naquele projeto. E esses dias eu tava me lembrando muito de uma pessoa, eu falei: mãe, eu preciso mandar mensagem pra Dona Nice. E eu tenho recordado muito dela. E aí, no dia a dia, acabava esquecendo. Eu falei: não, Senhor, eu vou orar. Porque se eu não mandar mensagem, mas pelo menos eu tenho que orar. E aí, orei. Eu falei: Senhor, abençoa. E quando foi no outro dia, eu mandei mensagem e eu fiquei sabendo que ela não estava se sentindo um pouquinho bem de saúde, mas o Senhor esteve com ela. E hoje ela está se recuperando e já está em casa. Então, não é em vão. Quando você recordar de alguém, então lembre. Por mais que você não ligue, não fale com aquela pessoa, mas quem sabe Deus está dando um livramento. Nossa. Porque a gente sabe, mas a gente não sabe que vai sair, mas não sabe se volta. A gente não sabe o que a gente vai encontrar pelo meio do caminho, mas Deus, ele sabe de tudo. E nós precisamos viver debaixo de oração, debaixo de cobertura espiritual. E é algo que eu venho pontuando muito com a mamãe, a importância de ter alguém para interceder. Porque a oração lá... E a nossa maior intercessora. Continua. A nossa maior intercessora é a nossa mãe. Nós vivemos debaixo, né, Rafael? Debaixo de intercessão. E o nome da nossa intercessora se chama Terezinha. Tem dia que ela chega, minha filha, não sei. Mas hoje eu vim assistir o cultinho das crianças. Glória a Deus, vó. Bora, pega uma cadeira, sente aí. Bora, né? Termina o cultinho, aparece alguma coisa. Eu falei: irmã, tá aí o mistério. Apareceu. Tá aí o mistério. Uma conexão ali mais diferente, né? Mais rápida ali, o Wi-Fi. O Wi-Fi dela tá... Eu digo para você que como é feliz e abençoada quem tem uma grande intercessora dentro da sua casa. Então, nós somos abençoados porque nós temos uma intercessora intercedendo pela nossa família. Esse é só o exemplo da oração e da intercessão. O segundo é: se eu não posso ir, se eu orei, mas eu posso ir, aproveite. É uma experiência. Porque Deus tem algo na vida de alguém através da sua vida. Então, muitas das vezes, Deus permite a gente ir em determinado lugar, mas não para me abençoar, mas para abençoar o meu próximo. Eu sou apenas um canal de bênção para aquela pessoa. Farol. E quando você abençoar, ofertar, oferte em terrenos férteis. Eu costumo dizer que criança, ela não dá trabalho, ela dá frutos. Nossa, eu fui exortada durante essa conversa aqui, gente. Eu senti Deus fez bem assim agora em mim, ó. E o último é ofertar, porque muitas das vezes eu não posso ir, mas tem alguém que pode. Então, não, eu vou ajudar. Às vezes é R$10, mas faz a diferença. Eu nunca me esqueço que na festinha do último trimestre faltava pouco pra gente comprar o lanche das crianças. Eu fiquei: Senhor, e agora? Não vou pedir de ninguém, não. Começou a oração lá de Fortaleza, vou orar. Quando terminar, eu vou correr atrás do que eu tenho de correr. O Senhor vai tocar no coração de alguém. E aí a gente assistindo pela televisão em casa, chamaram no portão.
Aí eu fui olhar, olha, é hoje a programação das crianças. Eu falei, eu vim deixar R$10, é bem pouquinho. Mas é de coração, tudo que eu tinha. Caramba. Glória a Deus. Deus, ele já abençoou. E era o que faltava pra gente complementar. Aqueles R$10 era como se fosse 1.000. Nossa. Porque eu acho que ele multiplicou muito, tanto para as crianças, como para quem abençoou. O pouco com Deus é muito, né? Às vezes a gente e acha que é pouco, né? É algo bíblico. Você está semeando em terra fértil. E aquilo que quando você oferta com amor, o Senhor, ele te compensa 7 vezes mais. Caramba. O segredo de você ser próspero é você abençoar. Isso não tem para ninguém. É verdade. A gente conversa muito sobre isso, porque a gente, com o pouco que a gente tem, com o pouco que a gente trabalha, a gente procura. E aí tem uma amiga nossa que ela é lá do Peru, e ela é missionária com o marido dela. É verdade. E eu, assim, a gente apadrinhou umas 2 crianças. Uhum. Eu queria apadrinhar mais, né? E aí eu falei assim, poxa, esse mês não vai dar, Senhor. E eu já tava com o meu coração apertado, eu ia mandar uma mensagem para ela, para falar, poxa, esse mês eu não vou conseguir ofertar nada, né? Nenhuma criança, vou conseguir ajudar. E aí, foi 2 pessoas lá em casa, Senhor enviou, ofertaram a nossa vida, e eu falei assim pro Diogo, não, vieram aqui, ofertaram a nossa vida, a gente vai ter que ofertar na vida da irmã lá. Com certeza. Pouco, mas a gente vai, né? Mas é uma bênção, é uma alegria muito grande, assim, poder estar semeando, né, em solos férteis, como a senhora falou, porque a gente tem que ter consciência. Uhum. Porque Deus, Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele era estrategista. Ele sabia exatamente com quem ele ia falar, qual terreno, era na Galileia que ele queria que saísse os discípulos dele. Então, ele era estrategista e a gente tem que ter essa mentalidade de ser estratégico com as pessoas, nos lugares, em todo o tempo. A gente tem que ter essa mentalidade, tem que ter consciência que nós estamos aqui expandindo o reino, né? E, cara, isso é muito bom, muito bom. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci e acabou que voltou agora, que é muito fácil ser crente dentro da sua casa. E uma vez o Senhor falou isso pra mim, logo na nossa conversão, né? Não faz muito tempo, faz uns 2 anos atrás, e eu tava lá em casa, e eu só queria ler a Bíblia, eu só queria ler a Bíblia e acabou-se, entendeu? Eu só queria a cabeça, não queria o corpo, não. E aí, um dia o Senhor falou pra mim assim, é muito fácil ser crente dentro da tua casa, né, minha filha? Se levanta daí, vá procurar um corpo. Eu falei, não vou. Vai. Eu falei, então me mostra. Ele me mostrou. E na primeira experiência que a gente teve numa congregação, a gente viu o quanto que pessoas, irmãos, os outros crentes, eles fazem a gente amadurecer. Porque pessoa é difícil. O ser humano é um bicho complicado. Ainda mais adulto, né? Cheio lá dos seus traumas, bloqueio e tudo mais. Então, a gente foi muito moldado. Foi mesmo. Foi muito moldado. Então, graças a Deus também estamos num lugar que é bênção, que nós estamos aprendendo muito, mas é nativa mesmo. E o trabalho que vocês fazem, eu oro, assim, que cresça mesmo, assim, que os seus sonhos, o Senhor sonhe os seus sonhos também. Assim como, eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou isso no coração de vocês, não foi da cabeça, não foi à toa, né? Que o Senhor tem usado vocês para semear na vida ali de tantas crianças que vão ter impacto na família, eu tenho certeza, porque o Senhor usa a boca da criança também para usar e sair espalhando, né, o reino ali, manifestar a glória dele dentro da casa, das nossas casas, né? Assim como a gente já teve experiência da Lara ali, também, do Gustavo. Então, vocês são bênçãos, o projeto é bênção, que o Senhor venha prosperar vocês aonde plantar os seus pés. E para completar aqui, né, fechar uma coisa que nós ensinamos para a criança, é algo que veio de nós de dentro de casa. Cada criança, quando completa ano, né, a gente faz um bolo, faz alguma coisa, e faz uns convitezinhos e entrega, né, para vir, porque quem que não gosta de ganhar presente, né? Quem que não gosta de comer bolo? E a gente vai e convida. E olha, gente, você pode fazer uma comparação. Todos eles levam presente. Todos levam, é verdade.
Eles levam presente e as Às vezes crianças chegam os saem. brinquedos lá em casa e falam, meu Deus do céu, elas conseguiram isso tudo aqui, rapaz. Entendeu? E eles chegam lá com presente, olha, parece assim que foi uma festa. Um festão, né? É, E às vezes, não tem miséria não, viu? e quando é adulto, não, vamos lá comer um bolinho, né? Bora lá, fulano, vamos lá, e sai levando, mas não leva o presente. Aham. Como é que você quer receber se você não dá? Uou. Não é verdade? Pega essa rasteira Então, aí. a gente ensina isso, implanta para as crianças, né? Para que quando... uma vez a gente foi para um aniversário, aí não deu tempo, porque a gente estava fazendo a comida, preparando tudo, e não deu tempo para comprar a lembrança da criança. Uhum. E olha, eu já penso acho que 10 vezes. Quando a gente chegamos no portão, ela já veio feliz. Aí ela falou, você não trouxe meu presente, tia? Aí eu fiquei por ali querendo me esconder. Até que eu fosse dizer, mas a tia foi fazer essa comida, senão os convidados não iam comer, né? Ela não queria saber se eu tinha feito comida, não. Ela queria o presente dela, né? Então, quando pensa, é aniversário da criança, a primeira coisa, ela vai comprar o presente, porque eu não quero passar a vergonha. Não é verdade? Aí, às vezes, o adulto é porque ele é meu amigo, ele é meu irmão, e ele, não, vamos assim mesmo, não. Não, tem que dar. Não cara. vá, leve o Leva presente. o presente, Nem que é. seja Como é que você simples, quer né? ganhar aquele presente se você não quer dar, Uou. né? Caramba. Então, graças a Deus e as nossas crianças, quando nós se programamos, fazemos festa lá para cantar parabéns para cada amiguinho, Uhum. eles são muito abençoados. Sabe o né? que eu lembrei? Ok. Na Páscoa. Na Páscoa vocês distribuíram, né? Foi. E eu lembro que tava apertado, né, pra gente. É. Tava apertado. Eu falei, caramba, a gente não vai conseguir comprar ovo de chocolate pras crianças, né? E aí, nesse dia, foi a Lara e o Nossa. Gustavo, voltaram com ovo, voltaram com chocolate, com bombom, Caixa de que não sei o quê, Caixa de chocolate. com caixa de chocolate. Aí eu olhei pro Diogo e eu falei assim, caraca, Deus é muito bom, Senhor, É. Deus é muito bom. Então, assim, a gente não ia conseguir, de verdade, a gente tava apertado, mas as crianças foram Passou 2 abençoadas. semanas e o menino ainda tinha o chocolate. Nossa, ficou, sério, durou muito lá em Comeram casa. muito chocolate. Foi a Páscoa que mais eles comeram chocolate, foi essa. Foi. E uma coisa que não vai sair, né? As crianças elas não vão esquecer, Aham. porque esse é o melhor momento deles. Eles vão carregar até eles ficarem velhinhos, É. andando de Uhum. Sempre bengala. vão lembrar. Porque a gente não esquece. Uhum. Eu me lembro que quando na minha infância, passava um ônibus que era da igreja Tabernáculo Batista, que aí o ônibus ele era amarelo, lá tinha lá Batista das Américas. Nossa, a gente já estava bem cedo esperando o ônibus, entendeu? Para a gente ir para a escola dominical. A gente nunca esquecemos disso. Nossa. Que foram momentos maravilhosos que nós aprendemos, criança, caminhando para a casa do Senhor. Com alegria, né? Ó, estamos chegando na reta final aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mas, ó, queria que vocês deixassem um recado, cara. Vocês possam deixar um recado, cada uma de vocês, Dona Meire, Rafa, para a galera que está assistindo, sobre o projeto, sobre como pode contribuir também, como pode encontrar vocês nas redes como sociais. pode contribuir, é bom. O que vocês acham que pode deixar de recado para trabalhar sobre família, sobre criança, sabe? Manda um recado aí para as pessoas, para a galera que está assistindo a gente. Fica à vontade. Vai, Dona Meire, começa. Ai, a senhora que gosta de pedir. Essa é a hora. Manda aquele recado que a senhora mandou no grupo outro dia. Gente, é o seguinte, para você doar, basta você ter atitude, é querer. Uhum. E o que você sentir no desejo do seu coração. Tudo é bem-vindo, Uhum. porque de repente você quer dar um presente de R$500 e um presente de 50 reais, ele vai ter mais valor para a pessoa do que o de 500. Então, não importa o valor. O importa é a sua atitude de abençoar. Porque toda ajuda ela é bem-vinda. Uhum. E eu sempre digo, com o que você puder ajudar, é bem-vindo. Então, a gente precisa de muitas coisas, né, Rafael? Se eu for dizer aqui. Sai o rolo, assim, né? O pergaminho, né? Aí eu deixo aqui pra Rafa, qualquer coisa eu atrapalho ela de novo. Hoje o nosso foco está na nossa Festa das Nações, que é onde cada família vai representar uma nação. E são detalhes que fazem a diferença.
Vai desde a bandeira, o local, fazer uma programação desse jeito, aonde a gente realiza o cultinho, não tem. Porque a gente não está falando só das crianças, a gente está falando das famílias das crianças e das crianças. Então, por isso que o Senhor ele nos abençoou com o local do evento, que é o Clube dos Oficiais. Então, o Senhor, ele sabe o desejo do nosso coração. Nosso pastor sempre fala que sonhar grande e sonhar pequeno gasta a mesma energia. Então, sonhe grande, né? Então, a gente sempre procura sonhar além daquilo que a gente não consegue realizar. Porque quando a gente consegue ter fé em aquilo que a gente não consegue ver e confia no Senhor, o Senhor ele vai abrir as portas, né? Então, acima de qualquer coisa que a gente possa amar ao Senhor. E tudo que a gente for fazer, que a gente faça com amor e qualidade. Porque não interessa a quantidade, os números, interessa a diferença que a gente está fazendo na vida das crianças, na vida de cada família e ali na nossa rua. Então, é uma nova história que está sendo escrita. E eu creio que cada criança ali, ela vai guardar com muito amor tudo aquilo que eles vivenciaram nesse trimestre. Foi um período, e é um período ainda de aprendizado, onde a gente tem aprendido muito. Então, toda segunda-feira a gente precisa servir um lanchinho. Então, aquele lanchinho faz diferença. Além do lanchinho, a gente ainda tem bombom, militos e entre outras coisas. Então, por isso que a gente diz que a cada semana é um capítulo, né? É uma história nova que a gente vai escrevendo. Então, toda ajuda, ela é bem-vinda. Então, quem quiser ofertar, quem quiser ir acompanhar, ajudar. Então, toda ajuda, ela é bem-vinda. Não só com dinheiro, mas, eu não tenho tempo de comprar, mas oferte, né? Eu vou comprar tal coisa para ajudar no lanche. Ótimo, melhor ainda, já vai facilitar muito o nosso trabalho. Olha, eu quero participar da festinha das crianças. Esteja lá conosco. Vai ser algo que vai marcar não só a vida das crianças, das famílias, mas também com as nossas, né? E mais uma vez, amar o Senhor de todo o nosso coração. Porque Ele é o primeiro na nossa vida. É Ele que nos permite estarmos aqui e vivenciar tudo isso. Tudo é por Ele e para Ele, né? Então, essa é a mensagem que a gente deixa para cada um que está nos acompanhando, que esteve conosco nos acompanhando aqui durante essa conversa. Então, que o Senhor possa abençoar grandemente. Amém. E você que está assistindo, vou terminar aqui. Eu preciso de 5 prêmios valiosos. Eu preciso de 5 Bíblias. Esse é o melhor prêmio. E se eu for dizer para você, qual é a Bíblia que você quer? Se for possível, a Bíblia da mulher. A Bíblia da mulher que ora, a Bíblia da mulher. Eu preciso presentear 5 mães, 5 mulheres. Por isso que eu preciso dessas 5 Bíblias. E você sabe que Bíblia também não é tão barato, né? A gente foi comprar um dia desse, né, pra tua mãe, amor? Foi Sente alguma coisa. Então, sabe aquele presente de R$500? Dá 5 Bíblias, tá, pessoal? Ajuda. É isso daí. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para alguém. É um presente valioso. A gente pode compartilhar na descrição do vídeo o contato? Pode. Ok? Pronto. Então a gente coloca nas redes sociais aqui da descrição, vai ficar o contato da Dona Meire, da Rafaela. Espero que vocês tenham curtido muito. Compartilha esse bate-papo aqui com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas, para que a gente consiga fortalecer nossas crianças, nossas famílias, e a gente consiga expandir o reino aqui nessa cidade, nesse local, nesse país, nessa nação, por que não? Fechado? É isso aí. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, por estarem aqui conosco, compartilhando um pouco desse projeto abençoado. E obrigada a você também que ficou até agora nos assistindo. Nós vamos compartilhar aí também, a gente está em outras plataformas, né? E aí a gente vai deixar tudo aqui para vocês na descrição também. E bora junto? Até aqui nos ajudou o Senhor, né?